Nós temos agora uma convidada em áudio e vídeo aqui no nosso Jornal Jovem Pan, a professora do IDP aqui de São Paulo, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, Marilda Silveira. Professora, como vai? Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Tudo bem, boa tarde, obrigada. Obrigado, professora. Professora, hoje a gente teve essa manifestação da Procuradoria-Geral da República dizendo que a decisão sobre a liberdade do ex-presidente Lula precisa necessariamente passar pelo STJ, porque por ser uma decisão que foi tomada por um colegiado, só agora uma instância superior poderia dirimir essa dúvida e fazer análise desse caso. A senhora concorda com isso? Bom, pessoalmente me parece que a PGR tem razão, mas a gente precisa também apontar que existem precedentes do STJ e do STF dizendo que o tribunal, enquanto não remete o recurso para o STJ e para o STF, pode conhecer de alguma matéria nova. O que a gente poderia questionar é a novidade dessa matéria, mas é um fato que eles alegam uma questão que não tinha sido abordada antes, né? Aí surge uma outra questão, que é saber se isso poderia ter sido conhecido no plantão judiciário, e me parece que não. Então a gente verifica uma sucessão de equívocos que tentaram consertar um equívoco antecedente, né? E o que gera uma enorme insegurança. E em relação ao dia que nós tivemos ontem, professora, como uma representante do direito, a senhora ficou assustada com o que a gente acompanhou ontem? Acho que não só eu, né? Eu tenho uma carreira relativamente curta perto de alguém que já foi ministro do Supremo, de ex-ministro do Supremo, mas esse vai e volta de decisões, essa disputa interna do próprio tribunal assustou a todos nós, né? Gera uma enorme insegurança e acho que a gente precisa retomar um pouco da institucionalidade. Os juízes não são só juízes individualmente, eles são, sobretudo, o tribunal que eles representam, e isso precisa enviar uma mensagem para a sociedade, né? Ô professora, a senhora é especialista também em direito eleitoral, e ontem, durante a nossa cobertura até aqui da Jovem Pan, quando a gente imaginou na possibilidade do ex-presidente Lula ser solto, a gente começou a se questionar, ele sendo solto, ele pode ou não pode concorrer às eleições? A gente imagina, pelo menos a nossa conclusão aqui foi de que ele não poderia concorrer porque ele está na lei da ficha limpa, porque ele é condenado em segunda instância. É esse o entendimento, professora? Sem dúvida. O fato de ele estar ou não preso não interfere em nada com a elegibilidade dele. Então, se eventualmente ele for solto, vamos imaginar que mantenham essa decisão, a primeira lá de trás, só uma liminar do STJ ou do STF que suspendesse o mérito da condenação que viabilizaria a candidatura do Lula. Isso não quer dizer, evidentemente, que ele não possa pedir, né? Pedir ele pode, mas ele certamente não vai ganhar, porque inelegível ele está, e isso é inquestionável. Professora Marilda, em relação à manifestação do juiz Sérgio Moro, que estava de férias e ele se manifestou, essa manifestação dele foi muito criticada por alguns especialistas. A senhora acha que ele agiu bem, agiu mal, não deveria ter se manifestado? Bom, é difícil a gente julgar o comportamento, né? O juiz tem a competência para poder produzir a decisão que ele entende mais correta, mas juridicamente, juízes de primeira instância não têm de fato atribuição para contestar decisões hierarquicamente produzidas por um superior, por um tribunal superior. Então, E a imagem da professora... Agora sim, professora, está me ouvindo? Não. A imagem da professora travou, a gente vai tentar retomar o contato. A gente volta a se falar... Agora sim, professora, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pois não, pode continuar, por favor. Bom, é um juiz de primeira instância, ou seja, qual for o juiz de instância inferior, não cabe contestar a decisão de uma hierarquia superior. Então, ao Sérgio Moro, de fato, não caberia contestar a decisão do tribunal, a ele caberia só cumpri-la. Mas não se pode negar também que havia uma dúvida relevante a respeito desse cabimento e que sob cautela, que deveria consultar o tribunal superior ou o presidente do tribunal, o relator do caso. Não me parece essa atitude mais correta e juridicamente quem critica essa decisão tem razão. Professora, rapidamente uma última questão. A defesa do ex-presidente Lula, essa tentativa que fez no TRF4, é uma decisão protelatória para tentar continuar tentando, obviamente, a liberdade do ex-presidente Lula, mas o que a defesa tem de armas, a defesa está tentando. E agora
A defesa vai continuar na avaliação da senhora, indo para o STJ? Tem recurso que cabe no Supremo Tribunal Federal? O que a senhora acredita que a defesa ainda vai fazer? Bom, a defesa está no papel dela, né? Eles têm que tentar, de toda forma, a liberdade do presidente, do ex-presidente, e o habeas corpus no TRF não era uma medida absolutamente incomum. Isso é relativamente comum de ser tentado por advogados criminalistas, mesmo que haja recurso para outros tribunais, até porque o STJ e o STF, eles exigem que para que você tente um habeas corpus lá, que você tenha levado o argumento a um tribunal inferior antes. Então, se eles queriam viabilizar esse argumento de que há uma pré-candidatura e que isso justifica a liberdade, eles tinham que ter tentado no TRF mesmo. Isso é natural e era o esperado mesmo. Agora, o que eles podem fazer é tentar outro habeas corpus no STJ ou outro habeas corpus no STF, isso com a pretensão de liberdade, alegando agora que o recurso ajuizado, esse recurso especial e o recurso extraordinário para o STJ e STF, tem viabilidade no mérito, porque isso ainda não foi analisado por nenhum dos tribunais. Isso com relação à liberdade. Com relação à elegibilidade, que é outra coisa, eles também têm que tentar, aí não é habeas corpus, é uma ação cautelar lá no STJ ou no STF, também para tentar convencer os ministros de que o recurso dele tem plausibilidade e que então o tribunal deveria suspender a condenação para que ele fosse candidato. E isso certamente será tentado. Perfeito. Professora Marilda Silveira, do IDP aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza e até uma próxima vez. Obrigada a vocês, até mais. Tchau, tchau.